Meus alunos do segundo ano, vamos começar mais uma aula. E nessa aula a gente vai estar dando continuidade no nosso assunto, falando sobre vanguardas, a crise de representação. Nossa aula está baseada nos conteúdos da página 60, 61, do capítulo 2. E nessa aula a gente vai estar falando sobre as propostas e as características do futurismo, né? As pinturas e esculturas futuristas. Vamos, no final, fazer a correção do trabalho da aula anterior e vamos estar demonstrando aqui o exercício relativo a esse assunto que a gente vai estar falando agora. Bem, os futuristas, né, falando de vanguardas, crise da representação, propostas e características do futurismo, é importante a gente falar, né, como que eram os futuristas. Os futuristas eles eram encantados com os ruídos, com os ruídos urbanos, com os ruídos industriais, e eles entendiam essa proposta, essa conduta, né, como uma coisa comportamental. Então, o futurismo ele era mais do que um movimento estético, ele era uma conduta comportamental, tá? E essa fala, né, define o que é o futurismo. Ser futurista era a razão da existência desses indivíduos, envolvido com os dilemas das grandes cidades, com a glorificação do mundo moderno, da velocidade, da mecanização e da guerra. Defendiam, né? Eles defendiam a liberdade de expressão, tá? E também, né, as novas formas de relação do homem com a realidade e com o mundo moderno. Tá? E isso envolvia novos sons, cores, formas para a criação da linguagem futurista. Bem, as produções artísticas dos artistas ligados ao futurismo, elas eram conectadas com a teoria formulada pelos adeptos do movimento. Tá? Então, eles seguiam o que prescrevia, né, o manifesto futurista. E com isso os artistas desenvolveram formas de representação e que nessa forma de representar estava inserido o movimento. Tá? Então havia o diálogo com a multiplicidade da visão cubista. O cubismo ele tinha, né, quando ele queria fazer a representação do movimento, ele fazia a multiplicidade do desenho. Tá? Então a aplicação do princípio da multivisão com multivisão associada, isso tudo era ligado ao universo urbano e industrial. Nós temos aí, né, para exemplificar essa fala, a obra de Dino Severini, né, que é a Bailarina Azul, né, um óleo sobre tela de 61 centímetros, 46, tá em Nova York, nos Estados Unidos. E nós vemos, né, a roupa da bailarina como ela está, como se estivesse multiplicada, né, para dar a ideia justamente do movimento. Bem, os artistas, né, que eram adeptos da estética da velocidade, a gente pode citar Umberto Boccioni, Giacomo Balla, Carlo Carrara, Luigi Russolo, Dino Severini. Todos esses artistas, eles eram frequentadores do ambiente artístico do país, eles estavam antenados com as vanguardas europeias, né? E eles se apropriaram da linguagem cubista. E outra coisa que é muito característico deles, que eles acreditavam que a modernidade se traduzia em dinamismo e energia. Tá? Então, os futuristas transformaram a pintura e a escultura em expressões das linhas de força e energia. Também adotavam condutas artísticas para transmitir a sensação óptica do movimento. Quanto às cores, eles usavam as cores fortes, o fauvismo, tá? Também usavam a forma de representação, eles se valiam de planos fraturados do cubismo, né, para justamente expressar o dinamismo, né? E eles eram
totalmente contrários a museus. Tá? Eles criticavam os museus e realizavam protestos. E esses protestos eram tidos como manifestações performáticas da história da arte. Tá? E quando eles faziam suas exposições, as suas mostras, frequentemente essas mostras terminavam em destruição de obras, pronunciamento com palavras de ordem, tipo viva o futurismo, queimem os museus e etc. Tá? Nós temos uma obra do Carlo Carrà, né, que é o Cavaleiro Vermelho, né, da gente nota, de 1913. É uma obra que mede 26 por 36 centímetros, e nós podemos notar, né, o cavaleiro montado no cavalo. O cavalo tem várias patas, né, e essa multiplicidade de patas é justamente para dar a ideia de que ele está galopando, que ele está em movimento. Grande parte dessa forma, né, dessa rebeldia, era compartilhada com os poetas futuristas, né? Então, nas obras futuristas, as palavras eram empregadas como evolução do som. Então, é comum a gente ver obras de futurista no meio da tela, no meio da figura, tem uma palavra lá. E essa palavra, esse tipo de comportamento de produção artística também era muito compartilhada pelos cubistas, né? Então, a escultura Formas Únicas de Continuidade no Espaço, de Umberto Boccioni, ela foi reconhecida como uma síntese do movimento. Por quê? Por sua expressão de força e dinamismo da vida moderna. Tá? O parágrafo inicial do manifesto técnico da escultura futurista, que foi escrito por Boccioni em 1812, ele traduz o seu horror, né, a sua aversão à escultura pré-futurista. O que ele diz? A escultura dos monumentos e exposições de todas as cidades da Europa oferece um espetáculo tão lastimável de barbárie, de inépcia e de monótona imitação, que meu olho futurista se afasta delas com profundo desgosto. É a forma que ele tinha de perceber a obra que não era futurista, né? Uma obra como monótona e como uma imitação. Aqui nós temos a obra do Boccioni, né, que é Formas Únicas de Continuidade no Espaço. É uma obra de bronze e foi feita em 1913. Tá? Com essa obra, né, o Boccioni, que é o autor do Manifesto Futurista, ele realizou o que pregou no documento, tá? Que a escultura moderna deveria dar vida aos objetos. Tá? Então, o Boccioni ele foi inovador na arte da escultura. Tá? Então, junto com o cubismo, o futurismo, apontava definitivamente para a evidência da crise de representação que afetava a arte ocidental e se apresentava como um claro desdobramento da citada autonomização da linguagem artística. Né? É importante a gente saber também que outros movimentos manifestaram sua posição de vanguarda nesse mesmo sentido, porém seguindo caminhos diferentes, mas integrados com as mesmas condições, com as mesmas propostas. Bem, na aula passada, né, eu passei um exercício que pediu o seguinte: com base na leitura anteriormente solicitada do Manifesto Futurista, com seus 11 itens, responda a seguinte questão: o que a referência da obra Vitória de Samotrácia, no Manifesto Futurista, nos permite entender? Está aqui que essa declaração define a posição dos adeptos da nova proposta estética surgida entre as vanguardas artísticas do início dos 900. Renegar a arte do passado em favor dos procedimentos convencionais, atentando para a vida agitada, barulhenta e efervescente das cidades industriais. Era essa a intenção, tá? Bem, para a próxima aula, eu vou pedir a vocês para responder essa questão,
Tá? Estamos no promontório extremo dos séculos. Por que haveremos de olhar para trás, se queremos arrombar as misteriosas portas do impossível? O tempo e o espaço morreram ontem. Vivemos já no absoluto, pois criamos a eterna velocidade onipresente. Essas palavras, pronunciadas em 1908, dizem respeito a uma das vanguardas artísticas da época. Identifique-a e comente sua resposta com base no conteúdo da citação. Tá? Então, na próxima aula, nós vamos estar vendo a resposta e corrigindo essa atividade. Então, por hoje é só. Eu fico por aqui e até a próxima aula. Um abraço para vocês.